Mais um DoutorCast começando, bom demais ter vocês aqui com a gente. Claro, vamos agradecer nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, inclusive, Dr. Leonardo é cooperado Unimed, é sempre muito bom ter os cooperados da Unimed aqui com a gente. E lembrando, realização do nosso DoutorCast, Ampliamed e Ponto de Saúde. A gente sabe que tem uma galera que acompanha assiduamente aqui o nosso DoutorCast, tantos episódios, já deu aquele bizu no nosso canal? Já dá aquela fuçada, aquela vistoriada, porque tem muito conteúdo bom, de qualidade. E hoje temos mais um. Vamos falar de um assunto que não tem como fugir, né, desse assunto. Nosso convidado, nosso bate-papo vai ser com Wagner Ferreira da Silva. Ele vai se apresentar, e aí eu já dei, né, a dica. Não tem como, né, Wagner? Todo mundo fala assim, brincando com você assim, né? Quando tá pro lado do Rio... Quando você tá pro lado do Rio, é verdade, né? É bastante. Porque o Wagner é de... São José do Barreiro. São José do Barreiro. Isso. Não, é Barreiros, tá, gente? Que ele falou, tem gente que fala Barreiros. Ele, ó, defendendo lá a galera dele. É Barreiro. Barreiro. Que é São Paulo. São Paulo. São Paulo. Estamos gravando nosso podcast, é gravado, mas a gente toca direto, viu, gente? Mas é de Volta Redonda, sul do estado do Rio. Qual a distância daqui pra... Vai dar, em média, quase 100 km. Quase? 100 km. Ah, perto. É perto. Perto. O que dá, às vezes, um pouco mais de lentidão é porque não tem Dutra, né? A gente passando ali sentido Arapeí, Bananal, o trecho se torna um pouco mais lento. Ele é perto na questão de distância, mas ele se torna lento porque você não consegue acelerar mais. Você tem que manter uma velocidade mais baixa decorrente das estradas, né? Mas como é que é isso? Você hoje mora aqui, mora lá? Como é? Fica Não, lá eu e moro cá? em São José do Barreiro. Você mora lá? Em São José do Barreiro. É que eu já fiz alguns serviços aqui para Volta Redonda, tipo, na parte de consultoria, né? Na parte fitness, na parte de consultoria fitness com emagrecimento. E aí, decorrente à rede social, o pessoal conheceu um pouco do meu trabalho também. E na verdade, então você já de vez em quando tem uma área de atuação aqui no sul do estado, Resende, Barra Mansa. Sim. Ainda tem Um bracinho aqui. Uma galera que não te larga, Exato. que não te larga. Agora eu vou ter que brincar. Tô brincando assim, tô brincando, mas é porque eu sou de Curitiba também. Curitiba fala porta, porteira. Aí acaba que eu me identifico um pouco. Bom, Wagner, conta pra galera, né? O que você faz? Não vou dar spoiler. Na verdade, já dei, falei que é um assunto que a gente não tem como fugir. Sim. E por que isso? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou professor de educação física, né? Já venho atuando na área há quase 20 anos. Depois de formado, a minha especialização foi na parte de emagrecimento, controle da obesidade. Porém, depois de alguns anos trabalhando já na área fitness, eu tive a oportunidade de ser diretor de esporte no município de São José do Barreiro, onde fui por 6 anos. E ao encerrar, eu fui convidado pela secretária do Social na época para fazer um trabalho com a terceira idade. Como eu falei para você, a princípio... E você aceitou de cara? Não? Claro! É o meu sonho! Não foi assim? Pior que não. Poxa. Eu recusei a princípio, porque eu nunca tive foco de trabalhar com o idoso, né? Mas como ela falou que ela tinha muita necessidade, não podia parar e tudo, eu resolvi aceitar o desafio. Tá? Não tinha ninguém com a terceira idade, não. Tinha sido cancelado com uma professora, né? Que teve que sair e o projeto ficou parado. Né? Na época chamava Projeto Idade Ativa. E aí ela pediu para mim apresentar uma nova proposta. E aí eu vim com uma nova ideia, que foi o projeto Nova Idade. Né? Que visava essa nova etapa que é da senescência, que é do processo do envelhecimento e longevidade. E eu vinha com a proposta do trabalho de força contra a resistência na recuperação da qualidade de vida e funcional deles, né? E aí fui estudando, pegando gosto, e hoje eu não me vejo sem. Sem eles. E tenho certeza que eles sem você, viu? Porque vocês viram aí, né? Inicialmente, não é pra levar pro coração, né, gente? A galera dele aí que deve estar assistindo o episódio, porque essa galera da terceira idade, ela tá em todas as plataformas. Mas eu também sofri uma rejeição. É mesmo? Porque, quem é este? Exatamente. Onde já se viu um homem desse tamanho dando aula pra idoso? É mesmo? Teve. Realmente teve. Um preconceito com a sua estrutura física. E por ser um homem, né? A maioria das pessoas que lidam com o idoso são mulheres. Ou então homens, mas já com a idade deles, né? Bem parelho ali na idade. E no meu caso, eu era bem mais novo. Isso em que ano? Foi em 2000 e...
2014, 2013, 2014. Já tem o quê? Uns 12 anos no total? 12 anos? Média de 12 anos. Sou ruim de conta. Sou de média humanas. De 12 anos. Uma média de uns 12 anos. Com a terceira idade, 12 anos. Então você também teve uma galera torcer um pouquinho o nariz. Assim, tanto que quando eu peguei o projeto tinha 15 alunos. Quando eu entrei, né, comecei, o projeto ficou somente com 7 alunos. Você chegou já diminuindo já quebrando o projeto com 7 alunos. E aí eu virei e falei assim, meu Deus do céu, o pessoal já me rejeitou logo de cara. Mas aí eu fui apresentando qual que era a ideia do meu trabalho, como que eu iria trabalhar, quais eram os benefícios que eles iam ter da minha proposta, que era diferente realmente da outra professora, né? A minha ideia era sim submeter eles a um treinamento físico resistido, com o objetivo de romper fibras e dar o ganho de massa muscular deles. E aí fui apresentando e começou a fazer o trabalho. À medida com que eles foram conhecendo e gostando, depois que bateu 2 meses de projeto, eu estava com 85 idosos. 85, num município de 5 mil habitantes. É quase todos os idosos. 85? Isso em um único projeto. Se fosse no total, dava 105. Caramba! Com 2 meses de trabalho. Ou seja, na primeira semana lá, o menos 7... 50%, que eram, né? Então você ficou com 7, na verdade, com 7, 8 pessoas. E depois... Subiu. Muito rápido. Foi assim, foi um boom. Foi aonde se destacou tanto. Porque todo mundo queria entender o porquê. E aí eu trabalhava usando materiais alternativos, que era o cabo de vassoura, né? E o elástico desses de costura. Um elástico mais largo, né? Com uma intensidade de ligamento ali, mas nada exagerado, para poder iniciar o trabalho. E um monte de gente perguntava assim, onde vai esses senhores com esses cacetinhos lá que eles estão indo? E eram as aulas que a gente estava começando a elaborar. Fazendo o início, conhecendo os movimentos, educando a postura deles, para então chegar ao objetivo que é hoje, que eles fazem um trabalho de força contra resistência de altíssima intensidade, utilizando já de materiais mesmo fitness, que seria a faixa elástica, né? A nível médio, pequeno e forte, e submetendo eles a todo o trabalho de contração, seja concêntrica, excêntrica, isométrica, usando a fisiologia em cima mesmo de todo o trabalho deles. Tanto que o condicionamento deles é absurdo. É mesmo? Sim. Tem essa resposta já? Muito. Hoje, acredito que deve ter sido até mais rápido, né? Porque quando engata, Sim. Claro que cada um tem o seu tempo. Sim, tem a memória motora, né? Tem a memória motora. Dependendo da idade, de como chega, mas você tem, então, alunos exemplares. Sim, e eles passam por um período por um processo de avaliação muito minucioso. A gente verifica deles a glicose, pressão arterial, saturação, faz uma anamnese verificando a parte psíquica num todo, né, o dia a dia, né, o medicamento deles, se tomam, quais eles tomam, que horário que eles tomam. Então a gente faz toda uma avaliação física, depois biopedância, faz a parte estrutural, flexiteste, teste de força, para verificar se existe nível de sarcopenia, e aí vai aplicando. Então a cada 3 meses eles passam por toda essa avaliação. E o que é muito interessante é o resultado que dá e o respaldo que dá nos exames de sangue deles. Na parte cardiológica, cada um deles são 85 idosos, né, há quase 12 anos. Eu nunca tinha perdido um idoso para qualquer tipo de problema de cardiopatia. Era ou decorrente da senescência, da idade, né, avançada, ou então por algum fato, seria por causa de fatalidades. Eu não tinha perdido nenhum idoso. Foi recentemente que eu perdi um idoso por um infarto do miocárdio, mas em 12 anos. E ele tinha passado pelo cardiologista dele que verificou que ele estava intacto, estava tudo perfeito. Entendeu? Tanto que foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Não na aula, né? Não foi na aula. Mas eu não tinha perdido nenhum idoso. Nenhum idoso para problema cardíaco. 12 anos, 85 idosos. 85 idosos. Saíram do ocioso, porque até a maioria deles nunca tinha tido nenhuma prática de trabalho de exercício físico visando a melhoria, né? Tinha o trabalho físico como braçal, como trabalho do dia a dia, né? Que a maioria lá, por ser do interior, era trabalhos braçais, né? Trabalhos manuais. Não tinha, vamos dizer assim, um treinamento para aquilo. Não, era do bruto do dia mesmo. Então eles foram com a prática de atividade física uma coisa muito nova, tanto na parte de vivência quanto na parte de estrutura física. Quando você fala de um trabalho diferente que você faz de, como é que é? Força contra resistência. Força contra resistência. O que é isso? Porque você falou que é um trabalho diferenciado do que... o que acontece? Do que a gente está acostumado, não sei. A musculação é um trabalho de força contra resistência. É quando o músculo resiste à carga submetida.
Tá? Então você tem várias formas de trabalhar a resistência do músculo. Quando você exige do músculo que ele chegue à fadiga resistindo à carga que é submetida, por exemplo, se você pensar no exercício de bíceps braquial, você vai ter o membro, o peso do membro, mais o efeito gravitacional e a carga dele submetida, seja com elástico ou com peso. Tá? Então ali existe uma carga, existe uma resistência. O que a fisiologia nos mostra? Que quando você submete o músculo a resistir uma carga, ele tem um rompimento de fibra muito grande. Tá? Então, se hoje a gente falar de qualidade de vida, principalmente na parte da longevidade, do envelhecimento, não tem como você falar de qualidade de envelhecimento se você não falar do trabalho de força contra resistência. Seja na parte da musculação dentro da academia ou nas aulas onde existe a tensão com elástico, ou até mesmo pesos alternativos, mas tem que ter o trabalho de força contra resistência. O nosso músculo ele tem 3 tipos de contração: concêntrica, excêntrica e isométrica. A ordem de cansaço do músculo primeiro cansa-se a concêntrica, que é quando você contrai, né, o músculo para gerar o movimento da articulação. Depois ele cansa a excêntrica, que é quando você vem resistindo à carga. E depois ele cansa a parte isométrica, que é quando você consegue ainda segurar um pouco o peso e depois você já levou ele à fadiga extrema. Se você vem trabalhando na contramão do músculo, você puxa a carga e já resiste ela ali por mais tempo, trabalhando de forma contrária, você tem muito mais rompimento de fibra. Tá? Mas quando a gente fala de rompimento de fibra, parece que é uma coisa ruim. Não, mas não é? Não. Rompeu a fibra, meu Jesus, deu uma coisa errada. Quando você lesiona o músculo, isso a gente fala diferente das idades, né? No treinamento de musculação em si. Quando você tem um rompimento de fibra, o seu corpo, no processo de descanso, depois da alimentação e tudo, ele começa o processo recuperatório. O processo inflamatório, ele regenera. E como a máquina perfeita que Deus criou, ele começa a duplicar aquela célula destruída. É onde você tem a hipertrofia miofibrilar. Entendeu? É onde cresce o músculo, porque ele gera, da célula destruída, ele gera mais uma célula. Ele recupera aquela e gera mais uma. E fortalece, né? E aí porque vai ficando cada vez mais... A força não está relacionada à massa muscular, tá? Você pode ser uma pessoa magrinha muito forte e você pode ser uma pessoa com bastante massa muscular e não necessariamente ter tanta força. Tá. Por quê? A força, ela tá dentro tá pra gente como recrutamento de fibras motoras, tá? Então, você pega uma carga, se o seu corpo entende que aquela carga é muito pesada, ele vai mandar, aquela região vai mandar neurotransmissores pro cérebro para falar assim, ó, tá pesado. O cérebro vai mandar o comando para aquela região e falar assim, ó, aumenta o número de fibras contráteis já existente. É como se você imaginasse que no seu bíceps tem ali, vamos falar de forma grosseira, 100 fibras contráteis, seu corpo só está usando 10. Aí você pega um peso que aqueles 10 não aguenta, ele fala, opa, aumenta. Passa a pegar 20, passa a pegar 30. E à medida com que você vai sobrecarregando o seu músculo, ele vai aumentando aquela fibra e aquilo se torna mais duradouro. E aí você ganha força. Mas o trabalho de força, quando é feito, você faz para ter o ganho de força entre 4 a 6 repetições no máximo. Então não dá tempo de rompimento de fibra. Então se não rompe fibra, não tem ganho de fibra. Então você não vai necessariamente ficar mais forte no sentido de volume de massa. Você vai ficar forte porque você tem um aumento de fibras contráteis. Mas o músculo continuou do mesmo tamanho. Mas aí 4 a 6 repetições, quando a gente fala assim, em academia, deixa eu lembrar meu tempo de academia, não vou falar que eu tô com saudade, que eu não tô muito, sabe, pra levar um puxão de orelha aqui na frente de todo mundo, mas a gente fala, faz 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 3 de 10, né? 3 de... E aí? Tá certo? O que acontece é o seguinte, as repetições é um padrão que o profissional usa para ter um norte de qual etapa ele está trabalhando com o indivíduo. Se ele quer hipertrofia, se ele quer resistência ou se ele quer ganho de força. O que a fisiologia, com estudos já validados, mostra? Quando você está fazendo trabalho de força, a carga que o indivíduo vai submeter é próximo de 100%. Então, se você trabalha com 85% a 100% da carga máxima daquele indivíduo, ele vai estar trabalhando força. Por que vai estar trabalhando força? Porque ele não vai conseguir fazer mais que 4, 5, 6 repetições com aquela carga, que está próximo do máximo que ele levanta. Então, você dentro de 1 RPM, seria uma repetição máxima que você consegue fazer. Com que carga? Com 100 quilos. Então, o máximo que ele consegue fazer com 100 quilos é uma repetição. Então, de 85% a 100%, ele vai fazer entre 1 a 5 repetições. Isso não dá tempo suficiente para romper fibras. Então, se não tem rompimento de fibras, você não tem hipertrofia. Quando você quer trabalhar hipertrofia, não, Wagner, eu quero ter um aumento da minha massa muscular, eu quero ganhar músculo. Então, a fisiologia mostra que
entre 8 e 12 repetições é a execução melhor. Isso lembrando que a gente tem que estar chegando à fadiga nessa repetição máxima, né? Então é 8, 12, aquele 12 é o limite, aquele 8 é o limite, aquela 10 é o limite. O corpo não aguenta mais, é quando para de gerar força. Parou de gerar força em 10, 12 repetições. Ali tem um rompimento de fibra muito conciso que faz com que você tenha um ganho de massa de altíssima qualidade. Então quando se fala em hipertrofia, a fichinha você tende a ver lá de 8 a 12 repetições. E quando você quer trabalhar a resistência do músculo, entende-se, na fisiologia, que é no máximo até 75% dessa carga máxima que você levanta. Então, quando você trabalha com 75%, 65% dessa carga, você está trabalhando resistência. Você vai conseguir fazer 15, 20, 25 repetições. Tá? Porque o peso não é tão... Não, pelo contrário. Quando a gente fala carga de treinamento, as pessoas tendem a pensar no volume, no peso que você põe. E não é. Carga de treinamento é tudo que envolve um treinamento. Repetição, série, descanso, o volume de peso, número de exercícios, isso é uma carga de treinamento. Então você pode usar técnicas que façam com que a pessoa chegue próximo do 100% da carga sem aumentar o peso. Porque se eu chegar e falar para você, ó, puxa 5 quilos bem rápido e deixa descer bem rápido, você vai puxar e vai voltar com uma facilidade. Se a gente usar uma técnica que você puxa, conta 3 segundos, desce e sobe de novo, você já não vai conseguir fazer tantas repetições. A gente está trabalhando na contramão daquela contração que a gente falou. Daqueles 3 lá, sim, né? São 3. Exatamente, contração excêntrica, concêntrica e isométrica. Lembrei, viu? Agora, como que é isso no idoso? Porque deve ser muito legal. Como você aplica isso no idoso? Exatamente, porque assim, é muito diferente. Inicialmente, o seu trabalho... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Antes de você assumir todo esse trabalho, qual que era o foco, o trabalho do Wagner? Emagrecimento. Era esse o ponto? Da parte da educação física, era o emagrecimento. Eu fui para a faculdade com o objetivo de me formar para lidar com o trabalho com obesidade. Queria o emagrecimento. Tá? Que é assim, se você pensar na forma rendatária, é um público super interessante de se trabalhar. Então eu fui para a parte de emagrecimento, além de gostar, ter uma afinidade com essa parte de emagrecimento. E aí eu lidava com isso. E por quanto tempo? Não, até hoje eu lido. Não tem como fugir também disso, né? Na academia, o meu maior foco é a parte de emagrecimento. E dentro da parte dos projetos é a terceira idade. Você trabalha em academia também? Eu tenho uma academia. Tem a sua academia e é o grande ponto isso, ali é o emagrecimento. Os idosos também? Então você conseguiu arrastá-los também para a academia? Bastante deles. A maioria deles estão comigo na academia também. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Se você quer falar de qualidade de treinamento, não tem como fugir da musculação. Não existe nenhum outro exercício físico que vai te submeter a qualidade de vida e ganho de massa muscular que não seja musculação. Isso é fato. Você pode pegar inúmeros exercícios físicos e falar assim, não, eu tenho ganho de massa muscular aqui, igual na musculação, vamos dizer, com o funcional. Não, você não tem. Porque você não consegue ter aquele sistema que eu acabei de falar todo para você se não estiver perto de um aparelho, ou próximo de uma barra, ou próximo... Se você não tiver os aparelhos necessários e a técnica necessária, você não vai ter. Por mais, entre aspas, chato, né? Colocando chato no sentido assim, porque muita gente olha a musculação no início, né? É o famoso, persiste porque você vai gostar. Por mais que seja, às vezes, nesse primeiro momento... exaustivo, literalmente, mas realmente é ela que... E se a gente falar de longevidade, então... É a musculação. Mas se você perguntar hoje quem gosta de musculação, ninguém gosta. Ninguém gosta. As pessoas gostam do resultado que ela dá. É verdade. A gente fala assim, você gosta de musculação? Não, eu gosto do resultado que ela me dá. Tá certo? Então você gosta do resultado que ela te dá. E quem vai pra academia tem que entender que aquilo ali é a sua dose de remédio diária. Você não está indo ali para brincar, você não está ali para passar tempo, você não está indo ali para gravar um videozinho, postar nos stories, colocar os memes Não, você está indo ali porque é a sua dose de remédio diária. Quando você gasta 45 minutos a 1 hora na academia fazendo de forma correta, você está evitando inúmeros tipos de medicamentos que você possa tomar. Você está evitando inúmeros de problemas de saúde que você possa ter ou melhorando problemas de saúde que você venha a ter. Tá certo? Então, assim, a sua dose de remédio. É que, infelizmente, a estética...
é o fator prioritário que busca levar a uma academia, né? Não é o que deveria ser, eu busco a saúde e ganho a estética como consequência. Não, eles fazem ao contrário, eu busco a estética e ganho a saúde como consequência. Mas eu acredito que com o idoso seja diferente essa percepção, porque Exato. Afinal de contas, né, o tempo passou ali. A estética é a última coisa que eles estão se preocupando. Eles estão, realmente, deveria ser ao contrário, começar realmente muito cedo essa preocupação com saúde, mas quando você está na sua terceira idade, saúde, dose de saúde. Sim, o idoso ele se preocupa com quanto mais tempo ele vai viver, se ele vai aproveitar mais o neto, se ele vai curtir mais o filho, se ele vai ter mais funcionalidade para ir fazer as coisas dele. O idoso está se tornando muito mais exigente em querer fazer mais coisas e desempenhar mais coisas. Então, eles estão buscando pela qualidade de vida e o desempenho funcional. Eles querem a independência deles. E a independência do idoso depende de uma qualidade física. Infelizmente, isso é fato. O idoso, para ele ter lucidez e funcionalidade, ele precisa de um treinamento muito bem feito. Porque senão, chegando em determinados momentos da sua vida, ele vai precisar. Você pode ver que acontece muito você vê idoso com cuidador, né? Que ajuda eles em todas as práticas, desde a parte física até a parte psíquica fazendo. Então, se você quer ter lucidez e tranquilidade e funcionalidade indiferente da idade, você precisa estar fazendo um trabalho bem feito. E dentro desse trabalho bem feito, não tem como você abrir mão do trabalho de força contra a resistência. Tá? Parece clichê a gente falar disso, porque é algo que, poxa, a gente vem aqui no DrCast, tantos médicos, é unanimidade, alimentação, atividade física, água e descanso, né? Isso. Aquilo é exatamente esse tripé, é uma unanimidade. Sim, então, não tem como fugir disso, realmente. Exato. E que diferença, eu imagino que você tem assim, exemplos claros, né? Lindos, acredito, de pessoas que, poxa, que transformação de vida, porque rapidamente a gente pensa naquele idoso que faz uma atividade física e a gente já fala, nossa, como ele tá bem. Exato. Aquele idoso que realmente leva a sério o negócio, sim, né? Exato. Que já tá na fase de não é uma foto, não é um videozinho. Eu tô aqui, tô deixando de ficar com o meu neto pra... Exato. Porque tem um avanço muito significativo, sim, quem leva a sério o negócio. O envelhecimento, ele tem duas fases, senescência e serenidade. Tá? Senescência e serenidade. O que é de senescência? São as mudanças que o nosso corpo sofre dentro do processo de longevo, né, do envelhecimento, que são normais. Tá? O branqueado do cabelo, o enrugar da pele, a diminuição um pouco no metabolismo, tá? Uma pequena perca de massa muscular, uma lentidão no movimento de contração. Isso são coisas normais a acontecer no processo de envelhecimento. Isso é senescência. Serenidade são coisas que são comuns de você ver no idoso, mas que não é normal. Por exemplo, é comum você ver um idoso hipertenso, mas não é normal. É comum você ver um idoso com osteoporose, mas não é normal. Não dá para normalizar isso, não dá. Né? É comum você ver um idoso com sarcopenia, que é a perca acentuada de massa muscular, mas não é normal. Por que não é normal? Porque dependendo das escolhas que ele fizer, principalmente depois dos 30 anos, vai determinar se ele vai desencadear esses problemas ou não. Se vai determinar se ele vai tomar inúmeros medicamentos ou se ele não vai tomar nada. Entendeu? Se ele vai ter problemas de saúde mais para frente ou se ele não vai ter nada. Um deles é diabetes. Entendeu? A musculação é um dos melhores exercícios para quem tem diabetes. Porque o índice glicêmico abaixa muito rápido. Então você consegue controlar o índice de açúcar do sangue. Você tem exemplos lá? Muitos, né? Muitos. A gente pegou... numa avaliação, uma das senhoras fizeram a avaliação comigo e tal, e a enfermeira verificou a glicose, me passou o resultado. Eu cheguei para ela e falei assim, a senhora tem diabetes? Ela não. A senhora tem problema com açúcar? Ela não. Ela toma algum medicamento para diabetes? Ela não. Eu falei, a senhora tem certeza? Ela tem. Eu falei, então a senhora vai ter que dar um pulinho no hospital comigo, porque a diabetes da senhora está batendo 680 em jejum. Aí eu falei, levamos no hospital, verificou lá, chegou tudo certinho. Aí foram fazer os exames e verificou que ela realmente era diabetes. Entendeu? E não sabia. Com 600 e pouco de diabetes não tinha dado sinal nenhum. E a diabetes leva até a cegueira. Então, é assim, não tem como você trabalhar com idoso se você não fizer todas as avaliações necessárias. Essa avaliação que vocês fazem, né, é um trabalho muito sério, 12 anos, né, essa quantidade de idosos com vocês aí, esse grupo tão fiel.
É um trabalho multidisciplinar? Você tem uma equipe? Como é que é? Ah, o multidisciplinar sou eu. Eu faço tudo. Eu mesmo. Eu presa. Eu trabalho sozinho. Eu trabalho bem sozinho. Às vezes acontece, por exemplo... Pega junto ali. Isso. Às vezes a gente vai fazer uma avaliação, aí você solicita para a prefeitura, a Secretaria de Saúde me manda a enfermeira para fazer as mensurações, por exemplo, de pressão e de glicose, para poder amenizar, né? Dar dinamismo e acelerar o processo de avaliação. Mas do mais, o resto é tudo comigo. E o processo de confiança desses idosos, assim, com você? Porque é você, né? Então, é você, é a cara do projeto, é o professor, tá ali com eles. Como que é lidar com esses idosos? Hoje a gente fala que a gente é uma grande família, né? Ali um puxa a orelha do outro quando tá errado, eles puxam minha orelha às vezes quando eu tô falando, você dá uma maneirada, você tá muito bravo. Então, assim, é muito gostoso, né? Às vezes convida pra um café, você fala assim, vai lá na minha casa tomar um café hoje. Pô, aí esse então, ponto aí é bom, hein, Wagner? Muito. Poxa. Fazer dieta com esse grupo é muito difícil. Muito difícil. Imagina uma cidade, então, do interior. É do interior, né? Com aquele café bom. Isso. Não, e cozinham muito bem, né? Imagino, gente. Então, a gente tem sempre essa afinidade muito grande. Então, e a cidade, por ser pequena, te dá proximidade. Então, você conhece todo mundo, né? Você consegue ter... dia a dia tá com as pessoas ali. Mesmo fora da aula, você tem ali o contato. Você conhece um pouco da vida de cada um, assim como eles conhecem de vocês. Então, você consegue ter uma parceria muito grande e uma união muito grande. Hoje a gente fala que a gente não caminha sozinho, a gente caminha junto. Em cada ponto que a gente vai solicitar mudanças, que a gente vai pedir direitos deles, tudo é feito em grupo, né? A gente ali é um trabalho muito completo. Às vezes a gente precisa de algumas necessidades deles, a gente solicita do poder público, a gente vai lá, vai em grupo, o prefeito recebe, conversa, é muito legal, é um trabalho bem gostoso. E a prefeitura comprando mesmo essa... todo o projeto social, eu tenho projetos voluntários e tenho o projeto que eu presto serviço para a prefeitura. Porque você não tem só com a prefeitura, você tem o seu trabalho, né? Como que é isso? Como são esses trabalhos? O projeto Novidade, quando foi apresentado para a prefeitura, ela comprou a ideia e lá não parou mais. Trocou os prefeitos e continuaram o projeto, porque se tornou uma referência na região. Né? O projeto Nossa da Terceira Idade hoje é uma referência na região. Que bom, tanto né, na parte da quantidade de idosos que são beneficiados, mas na qualidade do trabalho que a gente faz. Todo lugar que a gente vai, o pessoal fala, nossa, é incrível o trabalho que você faz, é incrível o trabalho que você faz. Então, deu muito destaque. E paralelo a isso, eu criei alguns projetos, por exemplo, de oficina da memória, que é voluntário. Tem aos sábados o corredor, que a gente chama de Corredores da Fé RUM. É uma equipe de corrida com esse mesmo grupo. Eles praticam a corrida, tá? Com o objetivo da melhora do sistema cardiovascular. Então, hoje, vamos lá, quantos projetos você não... Meu Deus, não para, né? Não. Porque para conseguir estar aqui, imagina, depois daqui vai dar linha, porque tem os seus idosos maravilhosos para você. Tem a reunião do torneio deles hoje ainda. Ainda tem a reunião. Olha aí, eles vão ter um torneio? Tem, a gente já está indo para o 3º ano, que é o Campeonato de Vôlei Adaptado. E agora esse 3º ano já vai ser reconhecido pela CBVA, que é a Confederação Brasileira. E jogam vôlei? Jogam vôlei adaptado. O que seria o vôlei adaptado? Então, aqui, uma coisa que eu percebi aqui pro lado do Rio é que não tem muito, né? Eles não conhecem muito do vôlei adaptado pro idoso, para a melhor idade. O vôlei adaptado é um vôlei que foi feito com forma recreativa para o idoso, onde eles amenizaram a agressividade do vôlei, da rebatida, tirando as rebatidas. Então, não vale corte por cima, não vale saque por cima, e você pode pegar a bola. Então, as bolas são em arremesso. Se você pensar em arremesso, lembra um pouco do handebol. Você tem o direito do arremesso e eles têm o direito de pegar a bola. Pega a bola, tem até 7, 8 segundos para poder segurar essa bola para passar. Tá? Então, e tem a rede. A rede é a altura normal. A altura feminina é oficial, a altura do masculino é oficial, como do vôlei tradicional. A quantidade de atletas também é oficial, a movimentação, tudo é como o vôlei tradicional. A única coisa que se muda é essa questão das rebatidas e do poder pegar a bola. Mas isso não tira o dinamismo do vôlei. Porque os jogadores do basquete, por exemplo, que migraram para o vôlei, são muito altos. Ele levanta a bola, ele levanta o braço e joga a bola para baixo, ele vem de forma bem agressiva ainda. Só que eles valem pegar. Então é muito veloz, é muito jogo. Tanto que começou como forma recreativa e hoje ele é conhecido como uma modalidade. Tem até campeonato sul-americano. É uma modalidade, o vôlei adaptado, para que isso que eu te perguntar, focado na melhor idade. Embora pela Superliga já está se abrindo as categorias, por exemplo, 45+,
40 mais e estão já conversando para fazer a 39 mais. Então você já há de conviver comigo que já saiu só da melhor idade. Ele se tornou realmente uma modalidade, independentemente da idade. Quando você fala de melhor idade, o que você acha desse termo, melhor? Porque ganhou força, né? E tem gente que fala melhor idade. Tem um pessoal que fala melhor idade nada, tá cheio de coisa. Se você pensar no quesito liberdade, realmente uma melhor idade. Tanto que o projeto Nova Idade que a gente criou, o símbolo dele é uma borboleta saindo do casulo. Porque o que a gente falou no projeto? É uma etapa nova de vocês. Existe sim algumas limitações decorrentes da idade, sim, mas vocês há de convir também que existe muita preocupação que vocês largaram lá para trás e não existe mais. Então, se tiver com qualidade, existe um tempo gigante para vocês gastarem para a vida de vocês, para aproveitar a vida quando muitos não poderiam. Por exemplo, você mesmo falou da correria do seu trabalho. Muitos hoje podem sentar e falar, poder olhar melhor algo que a gente às vezes tem que passar corrido, aproveitar um neto que às vezes a gente não pode aproveitar como filho, você tá entendendo? Então tem aquilo que a gente, tanto que muitos avós falam assim, eu aproveito com meu neto que eu não aproveitei com meu filho. E é uma verdade, decorrente da corrida, do dia a dia você não conseguia, do trabalho. E quando você está aposentado, você já está com uma certa idade, você consegue aproveitar melhor. O que tem de diferente você tem que ter condições físicas e psíquicas para desempenhar essas funções do dia a dia, que é tão básica, mas quando você não tem um bom condicionamento físico, ela te limita a se tornar cada vez mais difícil. Aí, claro que não vai ser a melhor idade mesmo. Exatamente. Mas se a gente pensar na melhor idade realmente em questões psíquicas, emocionais, familiares, de saúde física, aí realmente é o combo da melhor idade mesmo, né? Exatamente. As funcionalidades da gente, uma vez treinadas, cuidadas, ela não perde. Você vai ter que adequar, né? Você não tem como aplicar a mesma técnica com um garoto de 18 anos, você aplicar com um indivíduo acima de 50, 60 anos, não dá. Mas ele vai ter o mesmo ganho em proporções diferentes, porque o nível de testosterona é outro. Mas ele tem o tanto ganho quanto o outro. Não é a memória que a gente chama, a memória que fica ali, né? Então, na verdade, o nosso corpo é muito plástico, nós vamos adaptando às circunstâncias, às idades, mas fica, ou eu sei fazer isso, eu vou fazer isso do jeito que... O que você falou é perfeito. O nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta tanto na forma ativa como na forma inativa. Sedentária. Exatamente. Ali... Se você para de praticar atividade física, se você fica cada vez se movimentando menos, vamos dizer assim, se você exige cada vez menos do seu corpo, por que tem uma perca decorrente de massa muscular mais acentuada? Você não está usando. Ela passa a entender que você não tem necessidade. E o nosso corpo tem uma dificuldade muito grande para criar massa muscular, porque ter massa muscular gera muito gasto energético no corpo. E o nosso corpo ele é compensatório, ele quer segurar. Por isso é tão difícil ganhar massa muscular. Porque o corpo entende que se ganhar mais massa muscular, eu vou gastar mais. Então eu vou dar dificuldade. Então quando você está fazendo um trabalho para ganho de massa, você está indo até contra o que o seu corpo realmente quer. Você está trabalhando, por isso é tão difícil. Então, se você fica parado, ele vai perder mesmo, vai fazer. Ele fala, não preciso disso, eu vou perder, eu vou eliminar, porque ele não vai ficar me gastando energia aqui à toa. E é o que você disse, não é prazeroso, né? Não é aquela, ai, que delícia, eu vou ali fazer musculação. Músculo queima, né? Dói, você vai falar que é prazeroso? Vou sair da minha inércia aqui, do meu tempo que o meu músculo está descansando. É uma briga o tempo inteiro para ter saúde, porque o propósito é maior. Exato. Isso foi uma das coisas que eu enfrentei com os idosos no início. Explicar para eles... eles iriam fazer um trabalho de força contra a resistência, que isso ia gerar dor. Porque às vezes as pessoas associam dor à lesão, e não é. Né? As dores ali, elas são decorrentes de um treinamento que você fez, que você levou o músculo à fadiga, você exauriu os músculos, fez micro lesões, então ele vai gerar uma fadiga, vai gerar a dor. Dor é normal, né? Sim, naquele primeiro momento, então... E existe a dor tardia, né? Que é de 24, 48 e 72 horas. É sofrido. Então, que você tem que alongar para poder recuperar, você tem que alongar e aquecer o músculo e a dor passa. Né? Mas, e aí, você explicar para eles, vocês vão sentir dor, mas não é machucado não, tá? Vocês calma, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, vai ser normal. E aí eles começaram a passar, até sentir legal, o prazer de sentir a dorzinha, porque eles entenderam, a gente realmente está treinando. Uhum. Então isso que é o interessante, eles verem que estão sendo submetidos a mesmas técnicas que outros estão sendo submetidos. Eu tive um esforço, foi válido, e realmente tá doendo porque eu fiz certo, e eles se sentem dentro do meio. Uhum. Se sentem dentro do meio. Inseridos. Exatamente, é muito comum o idoso se sentir excluído. Porque na prática, vamos supor, celular distanciou muita família,
né? As práticas de atividades que às vezes não tem voltado para eles, distancia, por conta da lentidão de movimento, às vezes as pessoas estão ali praticando e eles não podem, tá dentro da academia levantando peso e eles não podem, então se sentem excluídos dentro desse padrão também. E à medida que você vem mostrando propostas, você vê um senhorzinho de 66 anos, que é o caso da minha academia lá, um senhorzinho de 66, outro de 74 anos, fazendo barra fixa do lado de um rapaz de 20 anos, é um fortalecimento de vínculo e convivência social muito grande. E o rapaz de 20 anos dando linha ali. Exatamente. E alguns deles não fazem a mesma quantidade de barra que esse senhor faz. Eu imagino. 74 anos, pedala 50 e poucos K. Olha só, faz gente. barra fixa, faz musculação. Levar o negócio a sério, sim, né? Não exato, é brincadeira. Exato. Todo dia ele tá lá. É o que eu falei, a dose de medicamento dele. No período de pandemia que ele ficou fora, nossa, ele mesmo falou, Wagner, eu tô me sentindo dor, tô passando mal, eu tô tendo pico de pressão, tô tendo ansiedade. E voltou para adoece, né? Adoece. Mas é entender que o propósito é maior e que vai doer, vai incomodar, sim, não é gostoso, mas é a saúde e a colheita vem, né? Exatamente. É plantar para colher. Aí, Wagner, a gente tá falando de alguns projetos que você tem, né? Que são muitos. Tem o da prefeitura, tem esse... O social, né? Como que é esse social aí? Há quanto tempo ele surgiu? Como que ele funciona? Então, o Corredores da Fé, eu tenho bastante projetos voluntários que eu faço com esse grupo da terceira idade também. O Corredores da Fé é um deles. O Corredores da Fé, ele veio com uma pegada um pouco diferente. A maioria das pessoas, dos idosos, são católicos, né? E aí eles gostam dessa prática religiosa. E aí eu resolvi inserir a parte religiosa com a atividade física para fazer o controle tanto psíquico quanto com a parte do controle cardiovascular. E aí como que a gente faz? De manhãzinha aos sábados, eles vão lá, a gente tem um alongamento, o treinamento da corrida em si mesmo. E quando termina, a praça histórica, né? A praça que eles treinam é uma praça histórica, tem uma mesa de pedra, eles fazem um café da manhã ali. Então, pra repor tudo que... Exato, a ideia deles ali é o fortalecimento de vínculo e convivência social. Tá? É gerar essa integração, essa conversa, esse bate-papo, não só a parte física, entendeu? Hoje, esse grupo tem quantas pessoas? São os mesmos 85, são todos... O pessoal participa de tudo. Faz de tudo, só que nesse ainda aumenta, porque aí alguns levam o filho, né? Alguns mais novos vão também. Então todo sábado? É todo sábado. E tem outros aqui, ó, quer ver? Tem um Cinema Retrô. O Cinema Retrô é um evento anual. O Cinema Retrô foi formado, eu criei com o objetivo da Oficina da Memória. Foi para tentar combater o Alzheimer, né? De todos os problemas psíquicos decorrentes, o Alzheimer é o estágio mais agravante, né? Dos problemas de demência. Então, a prática de atividade física produz irisina. Hoje já tem alguns estudos falando que a produção da irisina previne e combate o Alzheimer. Já tem alguns estudos validados já em relação a isso. Mas também os resgates de memória, fortalecimento de resgate de memórias também estão dentro desse projeto. E aí o Cinema Retrô veio com essa ideia, resgatar as memórias. E aí é um evento anual, onde eu passo para eles um cinema no restaurante Rancho. A gente passa um filme antigo, de época, dos anos 60, anos 70, mas para eles irem lá assistir, eles têm que se caracterizar como se caracterizavam em 60 e 70. Gente, que legal! Entendeu? Então, alguns deles confeccionam a roupa, outros têm lá, mas guardei na época, ele leva e vai como se vestia antigamente. Aí a gente manda fazer os ingressos como era o cinema antigo. Você vai a caráter também? Vou a caráter também. Ai, beleza, você imagina, todo mundo. Fico lá na portaria, eu entrego a bilheteria. Você lá. Que é a bilheteria. É o que eu falei pra você, eu sou tudo. Bilheteria até passar o filme. Passa tudo ali. Que legal. E a cidade... tudo é gratuito. Tudo gratuito. Tudo gratuito. A cidade tem um apoio muito grande, assim, do pessoal, eu imagino, sim. né? A cidade comprou a ideia mesmo. A cidade não todo, isso eu tenho que agradecer. Alguns comerciantes, principalmente, ajudam muito. A própria prefeitura abraça todos os projetos que a gente leva lá, está sempre aberta a ideias novas. Então, isso é bem interessante, esse trabalho. Porque o município já é pequeno, então se você faz um trabalho de multidisciplinaridades e tem os parceiros que acreditam, aí fica mais fácil de fazer. Tem que ter, né? O pessoal que pega junto, mesmo sendo sozinho, entre aspas, é um sozinho que não é sozinho no fim das contas, né? Exato. Tem realmente o apoio de muita gente envolvida. Tem um outro também que eu vi aqui, Projeto Prevenir, como é que é? O Projeto Prevenir foi um projeto que eu criei para a prefeitura durante o período da pandemia. Ele visava... ainda tem a pandemia ainda no meio do caminho. Ele visava a avaliação física e funcional durante o período de pandemia,
para verificar as qualidades físicas e fisiológicas dos idosos durante esse período. Se eles estavam tendo... Lembra que eu falei que a gente fazia uma avaliação para verificar a melhora deles? A gente começou a fazer essa avaliação para verificar se estava tendo uma deterioração de todo o trabalho feito. Então, a gente acompanhou eles durante esse período, fazendo essas avaliações mensais para verificar se eles estavam tendo algum problema, seja psíquico, no caso de depressão ou ansiedade, a parte física mesmo, estava tendo limitações de percas de funções. E como é que foi isso, esse resultado? Porque assim, quarentena, né, a Covid veio e o foco é justamente o seu público, exatamente, né? Foi por um bom tempo. Esse foi um problema muito grande. E aí, nesse caso aí, a gente percebeu que na parte física não houve grande perca. Funcionalidades e de massa muscular. Não houve perca significativa. Mas na parte psíquica foi muito rápido. A crise de ansiedade foi muito rápida. Você perguntava sobre nas questões, a questão da crise de ansiedade, do medo. Aumentou-se muito a parte psíquica, né? A questão da crise de ansiedade e geração de depressão. E também com isso, aumento de medicamentos para pressão, para calmantes, né? Para a parte de controle de ansiedade, então aumentou-se muito. O que se percebeu? Que o medicamento para pressão dentro desse período aí é uma das coisas que mais se consome em Barreiro, né? Então foi onde esse trabalho verificou isso daí. E aí com isso a gente começou a criar projetos quando voltou para combater esses problemas todos que foram aparentando dentro das avaliações. Por isso as avaliações são tão importantes. Você tinha esse relatório, né, e muito individual, sim. Dos avanços e dos déficits isso, também, né, das percas que teve decorrente da parada. Porque eu acredito que tenha sido um período bem complicado para o trabalho em geral. O que a gente observa hoje em alguns idosos é que ainda se há resíduo daquele fica em casa, né? Você não pode sair porque é perigoso, não pode sair por conta disso e tal. E hoje, liberando a saída, o pessoal sem usar máscara, ainda percebe o quê? Que alguns idosos não querem sair de casa. Porque eles ainda mantêm o medo. E o mais engraçado é que eles não vão para a prática de grupos. Eles saem do dia a dia, vão às vezes em mercado, vão em farmácia, vão em hospital, mas não conseguem se inserir dentro de grupo porque eles ficaram com esse medo. Então ainda tem um resquício disso. Existe, em alguns existe. A gente percebeu isso e já foi até comentado isso. Eu falei assim, precisa ser feito alguma coisa, vocês pararam. Agora tem que voltar a movimentar eles. Alguns ficaram. Né? E aí eu acredito assim que o trabalho de confiança e relacionamento que você estabelece, os vínculos criados nesses ambientes são muito importantes nesses momentos, né? Porque aí você ganha uma confiabilidade, né? É uma confiabilidade que às vezes eles falam para você coisas que não falam para os filhos. Esse senhor mesmo que faleceu com infarto, na semana que ele infartou, a gente tinha tido um evento no grupo deles, e ele sentou do meu lado, e a gente num bate-papo, que dentro tinha da dinâmica, falar um pouco de si e tal, e ele falando sobre ele, a família dele, os filhos dele, e quando ele veio falecer, eu mandei para a filha dele o que ele tinha me falado, e ela pegou e falou, ele nunca falou isso pra gente. O filho dele me mandou agradecendo porque ele nunca tinha falado isso para os filhos. Você tá entendendo? Olha o tamanho da confiança. E ao mesmo tempo, olha o tamanho da responsabilidade. Você vê pessoas que às vezes chegam para você e falam assim, nossa, Wagner, porque algumas dinâmicas que eu faço com ele em aulas são um bate-papo final falando um pouco sobre a valorização da vida, sobre a questão da importância de você se dedicar, né? De você confiar num trabalho visando a melhoria da qualidade de vida, principalmente para a parte psicológica. E às vezes, no terminar, alguns deles chegaram e falaram assim, nossa, que bom que a gente conversou isso hoje. Esses tempos atrás, eu estava em casa, olhando na frente do espelho, olhando para a televisão, não tinha nada. Eu estava a ponto de tirar a minha vida. Aí você vai vendo a importância que você tem na vida daquelas pessoas e a responsabilidade para que tudo que sai da sua boca saia da maneira possível para somar na vida deles. Você imagina, você falar alguma coisa que ao invés de fazer uma coisa positiva, você traga algo negativo para a vida deles? Entendeu? Então, assim, é uma dimensão muito grande, né? É uma etapa da vida que algumas questões podem tomar proporções muito maiores, exatamente, né? Exatamente. Qual é a diferença, assim, dessa relação que eu acredito que seja muito gratificante? Claro que tem a parte triste disso em alguns momentos, como você falou, né? Primeira vez aí perder uma pessoa desse grupo
por uma outra, claro que tem as fatalidades também, mas qual é a diferença de lidar com a terceira idade para um público mais jovem? O que você, como pessoa, como profissional, ganhou nesse período? O idoso, eu falo isso direto, eu falo que eu aprendo a ser um ser humano melhor com eles. Eu brinco sempre com eles lá, eu falo assim, eu tô longe de ser um ser humano que presta, mas vocês estão me tornando um pouco melhor. Eu brinco direto assim com eles. Mas uma das vantagens do idoso é que ele é igual criança, ele é muito transparente, ele é muito verdadeiro. Então, se ele tiver que falar alguma coisa para vocês, não vão pensar 2 vezes, eles vão falar. Eles não têm, a gente fala assim, não tem papa nas línguas, né? Verdade. Eles falam mesmo o que tem que falar. Então, são muito transparentes. Mas, ao mesmo tempo, são muito acolhedor, são muito unidos, são muito humanos. Então, assim, essa troca de experiência, essa responsabilidade que você tem com eles e que eles com vocês, torna um trabalho, assim, muito, muito íntimo. Muito íntimo, essa é a verdade. Cria-se um relacionamento muito profundo, sim, né? Sim. Vínculo de tomar o café, Exatamente. E deve ter muita diferença, porque você estava com um público, ainda tem o seu público mais jovem, sim. né? Então, essa proximidade, esse aprendizado, eu acho que essa experiência que eles trazem é muito maior. E soma, né? Ele agrega, você aprende muito com eles. Eu falo muito, um dos projetos que eu criei lá em Barreiro, que foi o do mascote da cidade, que era a intenção de falar um pouco dessa vivência deles. E foi onde eu falei assim, você senta para conversar com o idoso hoje, deixa ele conversar com você por meia hora, ele vai te contar uma bagagem de coisas que você vai falar assim, cara, a cidade nossa é bem mais que isso. Oferece bem mais que isso. Tem muito conteúdo aqui para ser trabalhado. Basta sentar e ouvir eles. Entendeu? Então foi bem nessa situação. E o jovem hoje, ele é muito imediatista, né? O jovem hoje, ele é 220. Tudo para ele é do hoje pro agora. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença. O idoso, ele trabalha com calma. Ele não tem pressa dos resultados. Já o jovem, não. Ele já daqui, ele quer agora. Ele entra na academia querendo saber com quanto tempo ele vai perder quantos quilos, com quanto tempo ele ganha massa. Será que até o carnaval tá bom, né? Ele quer entrar numa roupa de uma festa que vai. Já o idoso, não. Ele vai ali querendo saber se depois que ele sair, ele vai ter condições de subir uma escada com tranquilidade, se ele vai atravessar uma rua com tranquilidade, se ele vai conseguir pegar o neto dele no colo, se ele vai conseguir segurar um copo com a mão, com a firmeza da mão, que são coisas que infelizmente acontecem às vezes quando o idoso. Né? E nesse período, o que você já percebeu assim de sutis a grandes transformações? Existem casos que você pode relembrar aí de pessoas que marcaram talvez a sua trajetória nesse aspecto? Sim. Uma das coisas que eu gostei muito de ver foi um dia num grupo inteiro. A gente foi na cidade de Aparecida, que eles fazem viagem comigo, né? A gente leva eles para passear, às vezes também tá dentro do projeto as viagens. E eles vão muito, pelo menos uma vez por ano, eu levo eles no Santuário de Aparecida. E aí, quando o ônibus para no estacionamento, do estacionamento para a igreja em si, né? É muito longe, é bem longe. E aí tem um canteiro onde para o ônibus que ele deve dar em média de uns 70, 80 centímetros de altura, o degrau. Então você tem que dar a volta para poder ir lá. E aí pararam-se os ônibus, ninguém ia dar a volta. Todo mundo pulava. Todo mundo de todos os ônibus, mesmo das outras cidades. E a gente percebia as senhorinhas das outras cidades, dos outros ônibus, descendo, eles sentavam no murinho, viravam a perna, alguém dava a mãozinha, levantava, ajudava a descer, e o meu grupo passava por cima. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não usava nem a mão, era um pé já estava no outro lado. Eu batia um pé, aí eu falei pro motorista, falei assim, olha a diferença do meu grupo passando por cima desse canteiro. Aí você ficou com o maior orgulho do mundo, né? Lançava uma perna, apoiava, soltava o peso na perna que apoiava e já logo subia o canteiro. Pulava, descia sem pedir auxílio, sem nada. Todos eles. Eu falei, isso é qualidade de vida. É uma resposta ali. Isso é um exemplo sutil do seu trabalho. Uma resposta sutil da independência que eles tinham. Tá? De poder andar, subir degraus, passar por qualquer canto com firmeza, com tônus muscular, com força muscular, entendeu? Onde muitos estavam pedindo ajuda para 2, 3 para subir, eles estavam subindo sozinhos. Que legal! Tem algum outro exemplo, assim, às vezes pontual? Assim, o que você verifica sempre, todas as avaliações, é a melhora no sistema cardíaco. Tá? A maioria deles vão no cardiologista, né, periodicamente, e sempre está recebendo lá elogios. Às vezes eu recebo até na receita, o cardiologista, continue assim, belo trabalho. Você tem que receber o elogio junto, né? Então recebe ali um elogio e fala que são as transformações. E na questão do fortalecimento, como eles jogam vôlei, a gente percebe de uma forma muito grande a questão da funcionalidade, porque o vôlei é muito dinâmico. Eles têm que ter uma velocidade de contração e um tempo de reação muito grande para a bola. Porque não vai jogar na mãozinha, vai jogar onde tem espaço, eles têm que ali pegar. E eles têm desenvolvido cada vez mais.
Eu tenho trabalhado, agora eu inseri nas aulas deles, a parte de controle de lateralidade, noção de espaço temporal e coordenação motora grossa. Então, eles têm melhorado muito nisso daí. Então, a gente percebe, ó, como é que tá melhorando a parte de recepção, ó, o tempo de reação. O pessoal fala reflexo, mas não, é tempo de reação. Você tem que receber um estímulo, tem que tomar uma decisão. Então, tem que ser ali, ó. Que legal. Eu imagino a quantidade de exemplos, assim, que você tem. Afinal de contas, são 12 anos trabalhando com esse público, com esse perfil, em tantas frentes, em tantos projetos. Acho que esquecemos algum projeto. Tem aqui o Cross Country Run, é isso? Esse é um projeto meu de corrida rústica. Ele foi feito com as áreas rurais da cidade, onde a gente passa por diversos tipos de pista, por trilhas, né? Rios. E ele ficou bem conhecido na cidade. A gente recebe bastante corredores de Volta Redonda, Barra Mansa. Agora, a gente falou aí dos pontos positivos. Existe algo que te marcou de forma... Porque a nossa trajetória, né, de profissional, de um modo geral, tem altos e baixos. Sim. Agora, a gente falou de coisa boa, que agrega tanto na profissão, mas existe, acredito que tenha, né, e faz parte da nossa trajetória profissional, aquela tristeza, mas que você poderia... que contribuiu na sua jornada aí como profissional, como pessoa, que você pode contar pra gente? O que eu até hoje ainda percebo um pouco é assim, por ter esse lado bem dinâmico, de gostar de fazer bem as coisas, mas o município é pequeno, né? E quando a gente fala de municípios pequenos, a gente fala também de uma política muito mais próxima, né? A política corpo a corpo. Você conhece todo mundo, o filho de todo mundo, né? Isso, E às vezes por você ter esse jeito mais dinâmico, de correr atrás, mas de pular, porque o que é certo, eu sempre falo para o meu grupo, brigo pelo que é do meu grupo. Eu ensinei meu grupo, eu expliquei pro meu grupo, falei, a gente tem que aprender a abrir mão de um ganho pessoal em função de um ganho coletivo. E a partir do momento que o ser humano aprende a abrir mão de um ganho pessoal em função de um ganho coletivo, você muda o mundo. Agora, se você deixar que um ganho pessoal quebre um grupo, né, destrua essa corrente, você vai perder força. E aí é a lei de Napoleão Bonaparte, você consegue dividir para conquistar. E eles vão conquistar o grupo de vocês cada vez mais. Então, se vocês querem conquistar algo, aprendam a sempre ir em grupo. E isso faz com que, às vezes, a gente se torne um pouco rejeitado em relação à opinião que tem. Né? Esse jeito mais de buscar, de pressionar, de correr, de falar, não, é de direito, então a gente vai atrás. Então, isso eu aprendi, as duras penas. E às vezes ser cortado, de ser tirado de alguns projetos que se esperava, de reuniões, porque não queria você ali para não estar falando necessariamente verdades. As verdades. E eu acredito que as verdades você também aprende muito, como você disse lá no início, né? Exato. Esse grupo te ensina a ser muito verdadeiro e genuíno, né? Isso é uma coisa que eu sou. Eu não tenho... Mas você tem tato pra falar a verdade? Ou você às vezes solta uma verdade meio dolorida? Eu sempre falo, se aquilo que eu vou falar de verdade não for somar na vida da pessoa, eu prefiro ficar quieto. A gente só fala quando é verdade, quando é pra somar na vida de alguém. É o famoso crítica construtiva, quanto você vai construir. transformar na vida da pessoa com o que você vai falar em 5 minutos? Não vai transformar nada? Então é melhor você ficar quieto. Ah, tá. Agora, então, a gente viu que o Wagner, o professor Wagner, ele é verdadeiro. O professor também, eu acredito, né? E é bravo. Pouquinho. Porque ele também que soltou em algum momento da nossa conversa que o pessoal falou assim, tá muito bravo hoje. Eles puxam sua orelha. Eu brinco com eles que existe o professor do projeto da parte de exercícios e existe o professor técnico do vôlei. Então, quando eles vinham comigo da prática de atividade física, né? O fortalecimento, condicionamento físico e tal. Quando a gente entrou para a prática de desporto, que era a prática de atividade física, com o objetivo de aumentar a perspectiva de vida, né? E chegar e falar assim, nossa, hoje eu estou no 60, eu vou estar na categoria 70 daqui a um tempo. Então, dá uma margem de perspectiva de vida, disputando campeonatos, conhecendo cidades, enturmando e tal. Aí eu virei e falei para eles, não confunda, o técnico é diferente do professor. O técnico briga, o técnico grita, puxa a orelha, cobra. O técnico é mais bravo que o professor? Qual que é a diferença do técnico para o professor? Porque na nossa cabeça é algo muito parecido. O professor ele explica para você com o tempo que ele pode explicar com tranquilidade. Agora o técnico não. Quando você está dentro de quadra, existe uma informação a ser dada e ela tem que ser assimilada num tempo muito curto.
Não. Ele exige, o técnico exige. Exige, Eu sempre falo pro pessoal, às vezes eu passo a informação. Se balançou a cabeça pra mim e não fez, eu falei assim, não adianta você balançar a cabeça, você não entendeu. Então, se você não entendeu, pergunta de novo, porque a gente tem aquele tempo de informação muito curto, então tem que ser compreendido. Então, às vezes, eu puxo um pouquinho a orelha nisso. Porque você é o técnico na modalidade agora de vôlei. De vôlei adaptado. Eu cobro, eu brigo, eu grito, vibro com eles, Você briga, vibra, é um bravo que quando vem aquele retorno também tá junto. Não, eu brigo e luto por eles também. Eu sempre falo, eu puxo a orelha de vocês, mas eu brigo com todo mundo lá fora. É o Wagner Bernardinho. Eu brigo por você, é bem assim. É o Wagner Bernardinho, assim. Bravo. Os amigos técnicos das outras equipes falam assim, nossa, você é muito bravo. É mesmo, Wagner, aí, ó. Mas o resultado fala por si, né? Sim, então, sim. eu acho que... Os frutos mostram. Eu falo pra eles assim, a espada mais forte é forjada na martelada, então não vai ser diferente. Eu sempre falo assim, as coisas que vêm muito fácil não nos moldam, mas aquilo que vem à base de muito esforço, muita pancada, ele tende a nos moldar. A cicatriz daquilo que nos feriu se torna grandes escudos para nos proteger para frente. E novamente a gente volta naquela questão que é incômodo, não é legal, né? Como você disse, às vezes é duro, é difícil. Precisa de trabalho, de esforço, de dedicação, mas eu acho que deixando tudo isso, quando você fala assim, olha, vai doer, vai incomodar, não é tão gostoso, não é sempre prazeroso, você traz também verdade, porque você não amacia o sistema, né? Eu sempre falo para eles, água calma não se faz bom marinheiro, né? Então a gente aperta ali, explica para eles, assim, vocês têm... Eu sempre falo para eles, dentro da minha aula, eu vou submeter vocês a intensidades maiores do que vocês têm lá fora. Por quê? Eu quero que lá fora se torne fácil para vocês. Então, para lá fora ser fácil para vocês no dia a dia, de subir uma escada ser fácil, aqui dentro vocês vão ter que enfrentar coisas difíceis. Porque se eu fizer aqui a baixa intensidade do que vocês enfrentam lá, eu não estou condicionando. Você tá entendendo? Você imagina, como é que você vai? Uma pessoa que sobe escada com dificuldade. Se eu submeter ele a um treinamento mais fraco, ele vai continuar sem condições de subir aquela escada. Então, eles fazem o agachamento com um elástico, tem que fazer isometria mesmo, tem que segurar os 20 segundos, tá queimando, vai aguentar, tá tremendo, vai aguentar. Imagina, gente. Mas talvez essa foi a grande dificuldade no início, porque quando a gente pensa em um trabalho com idoso, a gente vê que, claro, tem alguns que fazem um trabalho mais puxado, como é o seu caso, mas a sensação que tem é que a maioria das pessoas faz aquela coisa muito suave, é isso mesmo? Essa foi uma das dificuldades que eu tive, justamente, você falou certo. Hoje em dia, muitas pessoas têm mania de lidar com o idoso ou dando uma infantilizada no idoso, ou colocando ele como situação de fragilidade. E não é uma verdade. Tá? O idoso não é infantil, não é criança, então você não pode tratar ele com... Eu sempre falo, cuidado desse inho, coitadinho, bonitinho. Não, eu não gosto, eu não deixo que usem, entendeu? Então, palavra velho, coitadinho, bonitinho, com o meu grupo, se falar perto de mim, vai ouvir. Eu não aceito que falem com o meu grupo, colocando infantilidade neles, ou colocando a palavra velho na frente, que eu falo que lá não tem ninguém velho. Velho é aquilo que você joga fora. Tá? Então, ali são todos lúcidos e físicos. E eles têm total funcionalidade tranquilo. Então as pessoas têm de mania a infantilizar. E com isso trabalha de forma muito tranquilinha, tem medo de falar alto para que não pressione, fala, não, tudo que eles fazem tá muito bom. Tá? Ele fala assim, e aí eu te pergunto, como é que você vai melhorar alguém se tá bom? Né? Você fala assim, como é que você tá? Como é que eu fiz? Não, tá perfeito. Não vai melhorar, tá perfeito. Então quando eles vêm com o meu trabalho sendo de forma totalmente contrária, eu brinco assim, ó, quando eu falo todo mundo ouve. Ninguém dá um pio. Se falar, escuta. Por quê? Porque meus ouvidos são todos de vocês quando vocês precisam. Então, não vou exigir menos. Respeito. É desse jeito. Eu falo, ó, aquilo que eu dou, eu também espero de vocês. Então, eu acabo a aula, às vezes alguns vêm conversar, falar, né? Explicar algumas coisas, perguntar algumas coisas. Eu tô sempre aos ouvidos para eles. Mas quando eu vou falar, eu exijo o mesmo. Eu sou assim. Tá certo, assim. É o então, respeito mútuo, né? E na aula teve é essa dificuldade no começo, porque eles entendiam que eu era muito ríspido. Mas depois eles viram, não é ríspido. Ele oferece o melhor. E o melhor, às vezes, tem um preço. E esse preço dessa questão dessa cobrança. Eu quero que lá fora eles tenham todo o trabalho necessário para poder condicionar. Até na parte psicológica. Hoje, se alguém chegar pressionando meu grupo na rua, eles não vão conseguir pressionar, porque meu grupo encara. Eles estão acostumados, tá? Tanto que os primeiros eventos de vôlei que a gente foi fazer, meu grupo tremia inteiro.
Meu grupo só de entrar na quadra tava com a mão gelando, suando, tremendo. Por quê? Porque não tinha o hábito de sentir essa pressão. O emocional estava fragilizado, não tinha sido trabalhado. Porque ele nunca tinha sido trabalhado. Então aí você começa a pressionar, colocar em campeonatos, e vamos lá, e cobra. Eu lembro até hoje que uma das senhoras que joga comigo, a gente foi jogar na cidade de Guaratinguetá. Você tá rindo, né, Wagner? Ele tá contando e rindo. Eu tenho certeza que eu tava vendo pra mim também, porque foi bem assim. Ela na hora do jogo e eu cobrando, eu falei, pega a bola, força aqui, corre ali, faz isso aqui. Ela não aguentou, coitada, ela desabou a chorar. Aí ela pegou e foi sair. Eu falei assim, não, a senhora não vai sair não. Eu falei assim, ó, aqui é o horário, é lugar para pessoas fortes, a senhora é forte. Volta para aquela quadra e faz o seu melhor. A senhora escolhe, ou a senhora chora ou a senhora joga. Qual que escolha que a senhora vai fazer para sua vida? Ela olhou para mim assim e falei assim, ó, tá na sua mão, você decide. Ela voltou para a quadra e foi jogar. Aí jogou, continuou jogando, quando ela voltou, eu falei assim, é assim que a gente vai cobrar da senhora. A senhora entender que a senhora é mais capaz do que pode. A senhora é muito mais forte do que pode. E eu não vou amaciar isso. Eu vou bater doído para vocês entenderem que vocês têm todas as capacidades físicas. Não é coitadinho. Exato. E não aceitem menos que isso. Qualquer esforço que exigirem de vocês, saibam que vocês têm capacidade para fazer isso. Aprenda a se impor. E aí a gente foi indo e foi jogando. Mas aconteceu. Mas é assim que fortalece emocional, né? As palestras que eu dou, às vezes as pessoas perguntam assim, Wagner, o que eu preciso saber para mudar a minha vida? Falam desse jeito. Eu falo, gente, vocês precisam saber que o saber não muda a sua vida. É o fazer que muda a sua vida. Saber algo não vai me transformar. Eu tenho que fazer algo daquilo que eu sei para transformar a minha vida. Então é o agir. Eu preciso agir. Entendeu? Então não adianta só saber nada. Você tem que fazer. E às vezes é na hora do vamos ver, da pressão apertando, da vontade de chorar que você se ergue, igual você falou, afiado, né? A gente dói, mas é ali que a gente está sendo forjado, afiado. Exato, tanto que hoje eles jogam uma Superliga e a maioria deles tem tranquilidade dentro de quadra. Não chega abalado emocionalmente, nada. Cabecinha para baixo, não, chega chega rindo e sai rindo, tá tudo ali. Sabe? Sangue no olho. Eu brinco com sangue no olho. Vamos lá. É a vera, não é brincadeira, exato, né? É um negócio que é levado a sério. Eu sempre falo, a gente aqui não tá chegando para brincar. Ninguém quer sair aqui com um sentimento de derrota. E a derrota não está no fato de você ganhar ou perder. A derrota está no fato de você não dar o seu melhor. Por exemplo, a rodada passada, a minha equipe masculina jogou contra o Guaratinguetá, uma equipe muito forte do masculino. E o meu jogo terminou o segundo set 15-12 para eles. E durante algumas dos pontos, meu grupo esteve 3 pontos à frente deles. Eles saíram com a sensação de vitória. De verdade, assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi até hoje no vôlei. Um dos alunos meus estava sentado na arquibancada assistindo, porque ele não era dessa categoria. Né? A gente não entrou com a categoria 60 e 70. Quando saiu os jogadores da equipe, ele veio numa emoção, mas tão grande, comemorar, vibrar e aplaudir de pé. Eu parei só para ver ele fazendo isso. Falei, aqui está o preço do que eu quero. É isso que eu quero. Sabe? Aqui é o resultado, aqui é a vitória minha. Essa é a verdadeira coisa que eu busco. Esse é o meu trabalho. Porque foi muito lindo. Eu fiz questão de falar para cada um deles. Eu falei assim, ó, esse é o que a gente busca. Não quero saber se vocês vão levantar troféu. Isso para mim não me importa. Eu quero saber se vocês estão felizes. Eu quero saber se eu estou transformando a vida de vocês. Eu quero saber se isso daqui está sendo feito do peito de vocês. É essa transformação que eu busco. O troféu vai ficar lá, vai dar poeira. Agora a vivência de vocês, meu amigo, ninguém nunca mais tira. Ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Conhecimento transforma, vivência mais ainda, é o fazer, né? O colocar em prática. Essa é a vitória. E quando você olha assim para trás o seu trabalho, tudo que você fez, esses são exemplos lindos, que, nossa, né? Mas é o famoso quem vê close não vê corre, né? Muita correria, é um trabalho muito árduo. Mas o que você pode falar assim sobre a trajetória mesmo? O que mudou na sua vida, no Wagner? Porque a atividade física, ela é importante na terceira idade, por quê? Por tantos aspectos que você colocou aqui, né? E como que isso transformou a sua vida? Então, a parte do imediatismo. Eu sempre fui uma pessoa do imediato. Sempre gostava das coisas pro agora, né? Tudo tinha que ser feito ainda sou assim na parte de organização. Eu corro atrás das coisas, quero deixar pronto tudo o mais rápido possível e tudo. Mas no quesito deixar tudo pronto, para deixar todas aquelas coisas, eu amenizei muito. Eu comecei a aproveitar muito mais o meu dia.
eu me tornei uma pessoa muito mais calma. Eu aprendo a lidar com as coisas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, entendeu? Então, assim, eles me ensinaram a aproveitar a vida de maneira melhor. Isso foi uma das coisas que mais transformou. Tanto que situações difíceis que eu passei nos últimos meses, e as pessoas perguntavam assim, nossa, mas como é que você está com essa estrutura? Como é que você está lidando bem com essa situação, né? Eu falei assim, é porque eu tenho uma bagagem nesses anos aí que eu fui aprendendo. Sabe, não adianta sofrer por coisas, a gente fala, né? Não adianta sofrer por leite derramado. Então, hoje eu aprendi isso. Eu não perco mais meu tempo sofrendo, eu procuro gastar meu tempo vivendo. E vivendo feliz. E eles te ensinaram, te ensinam todos os dias isso. Exatamente. Esse tempo de qualidade. E como que é importante você fala isso, né? Quando a gente olha para a vida do idoso, ainda mais nesse aspecto, no ambiente que você relata, né? Ele dá uma tranquilidade para a gente que vive uma vida tão agitada. Exato. É o tempo inteiro pensando em respostas rápidas. Uma das coisas que um trabalho desse é muito interessante é que você vê que às vezes coisas que do dia a dia passaria tão despercebido para você não passa mais. É o detalhe. O detalhe. Sabe? Um detalhezinho simples. Às vezes, por exemplo, no caso nosso lá, né? Ah, você tá de manhã, o sol tá nascendo, você não tá nem aí, você não tá nem olhando. Aí depois que você começa a ter esse contato com esse grupo, você começa a olhar, você começa a vivenciar. Porque cada pôr do sol e cada nascer do sol é diferente um do outro. Então, se você olhar, vai se ver coisas novas. Então, você começa a ver essas coisas de uma percepção diferente, uma percepção mais humana. Né? Essa é a verdade, uma percepção mais humana. O ser humano tem se tornado muito mecanizado. Uma das coisas que me marcou muito nesse período foi que teve um tempo em Barreiro que nós tivemos uma grande quantidade de suicídios em pouco espaço de tempo. E isso numa cidade igual Barreiro é muito alarmante. E aí a gente resolveu fazer um trabalho, eu criei uma caminhada de combate ao suicídio, com o objetivo de fomentar a valorização da vida. E aí um dos senhores que entrou para mim na aula, ele tinha tentado cometer suicídio. Ele chegou a praticar o enforcamento, mas graças a Deus não conseguiu tentar com a própria vida e se fez a recuperação dele física, começou-se a melhorar a situação dele psíquica e ele foi para o meu projeto. Quando ele entrou no meu projeto, a primeira coisa que eu fiz foi que pedi para Deus que saísse da minha boca somente o que ele podia ouvir, somente o que ele precisava ouvir. Você imagina que linha tênue estava esse senhor. E aí a gente começou a fazer um trabalho, eu falei, cara, eu vou levar ele pro vôlei. A família dele, cara, mas é perigoso. Será que ele dá conta? Eu falei, não, dá conta. Ele precisa aprender que a vida tem muito mais pela frente. Vamos levar. E aí eu levei ele na cidade de Guaratinguetá. E eu lembro que a gente foi jogar com essa equipe, que é muito forte, foi um dos primeiros jogos. E ele entrou de sapatinho dentro de quadra. Entrou com um sapatinho, não era nem tênis, entrou com um sapatinho. E aí a equipe de Guaratinguetá virou e falou do sapatinho. Eu falei assim, olha o sapato que ele tá jogando. Aí eu fui lá no técnico e falei assim, ó, o que tá acontecendo aqui é assim, 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 assado. Então eu peço que tenham, como eu falei pra você que eu sou bravo, nesse sentido, eu já mandei a letra. Eu falei assim, ó, que o trabalho que eu tô fazendo aqui é esse. Se vocês têm um objetivo esportivo, alto rendimento, é uma coisa de vocês. No meu caso aqui, ele tem uma pegada mais social. Entretanto, quem tem coração, né? O técnico de Guará é um cara fenomenal. Ele pegou, foi lá e comentou com a equipe, que também aderiu à ideia. O que eles fizeram? Falaram, então vamos dividir, vamos misturar. Misturou Guaratinguetá com São José do Barreiro e trouxeram ele para puxar pro pessoal de Guará, que começou a conversar, brincar com ele, ensinar. Que legal, mas foi uma coisa, vi isso, gente. Uma coisa muito bonita. Assim, o jogo que tinha a ideia de competição São José do Barreiro contra Guaratinguetá virou uma oficina de fortalecimento de vínculo tão grande que foi assim, algo assim... Que eles saíram de lá com vínculos até já, com novas amizades, relacionamentos. Foi muito legal, e se tornaram todos amigos, e foi um negócio assim, muito lindo. E aí, 2 anos depois, a gente fez mais uma campanha, né? Mais uma caminhada, e esse senhor estava lá. E aí ele pediu para ir lá na frente falar, e lá ele agradeceu por ter ensinado ele a valorizar a vida. A olhar com outros olhos, né? Outros olhos. Quanta história, Wagner, muita coisa, se for lembrando mesmo, é muita história, eu imagino quantos aprendizados, e você é o rei dos projetos, hein, Wagner? Vocês viram aqui, né, gente? Meu Deus do céu, muito projeto, e além disso, você tem pós-graduação em nutrição,
envelhecimento e longevidade, que você falou lá no início, pós-graduação em fisiologia do exercício e está ainda com uma em andamento, é isso? Isso. A terceira. Isso. Não para mesmo. Não só na academia, nas atividades, mas também na parte de conhecimento. Exato. O ano que vem eu quero ver se eu consigo lançar um artigo científico falando sobre o trabalho de força contra a resistência na qualidade do envelhecimento. Você explica para os seus idosos, né? Coloca deve falar, os seus são seus mesmo, né? Mas o que tá... os exercícios, o que está acontecendo? Sim. Porque eu acho que a informação... Cada grupo muscular que está sendo trabalhado, cada exercício. Eles precisam entender, né? A gente precisa entender. Tanto que eu falo, a gente agora vai trabalhar quadríceps, nós vamos fazer o agachamento, vocês vão flexionar o joelho. Aí quando às vezes você fala assim, vamos flexionar o joelho, eles ficam olhando pra você. Você fala, agora vocês dobram o joelho, eles dobram o joelho. Então você tem que falar a forma correta e fazer. E a forma popular. Sim, fazer pra eles poderem entender. E ali vai explicando, agora vocês estão trabalhando com o músculo do quadríceps, agora vocês vão trabalhar o músculo, o gastrocnêmicos, os sólidos, que é a panturrilha, eu sempre explico pra eles, a panturrilha é o segundo coração do corpo humano, ela auxilia no bombeamento do sangue, facilitando a circulação e melhorando o condicionamento físico cardíaco e tal. Então eu explico tudo. Cada coisa. Se você chegar pro meu grupo e falar assim, o que a panturrilha é? Eles vão falar, é o segundo coração do corpo humano. Eu faço questão que eles saibam o que está sendo trabalhado. Porque é informação que realmente deixa eu entender. Eles brincam, eles falam assim, o Wagner tá dando aula pra gente. Tá dando aula. Não, mas não é tão importante, né? Esse conhecimento. Deixa eu entender o que está acontecendo com o meu corpo, a importância disso. Ô Wagner, de um modo geral, assim, se te fazem essa pergunta muito genérica, mas eu vou fazer, assim, por que é importante a atividade física, o exercício, seja ele qual for, na terceira idade, ainda mais na terceira idade? Porque acontece, quando você começa a perder massa muscular, e essa perca de massa muscular começa a partir dos 30 anos, tá? O processo de senescência, ele começa depois dos 30. Ai, Jesus. Até os 30, todo mundo faz essa mesma situação. Todo mundo faz essa cara, né? Quando andando, a música triste. Da fecundação até os 30, a gente está em desenvolvimento. Dos 30 para frente a gente começa a decair. Já anos aí bem começa a perder já tudo. Caindo, então. E até eu comentei isso no podcast do AP. A gente começa a perder massa muscular pra gente morrer. É triste falar, mas é a verdade. A gente começa a perder massa muscular para morrer. Tanto que quando você pega um indivíduo longevo, né, uma idade bem avançada, você observa que ele tem uma quantidade de massa muscular muito baixa. Ele começou a perder naquele período. E o perder massa muscular nos associa ao aumento de gordura, tá? E com isso, aumento de doenças. Tá? A gordura no nosso corpo dá processos inflamatórios que pode gerar inúmeras doenças, de problemas cardíacos a câncer. Tá? A perca de massa muscular está no processo de degeneração. Então a gente não pode perder massa muscular. Tá? Você tem que manter ali dentro do padrão da normalidade. E isso precisa se fazer atividade física. Não tem como você estimular o ganho de massa muscular sem fazer exercício físico. Nosso corpo nasceu para se movimentar. Pronto, gente, é isso. Acho que é como a gente falou lá do início, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem Se você quer ter qualidade do envelhecimento, e diga-se de passagem, hoje a expectativa de vida do brasileiro é muito maior. Tá? É muito maior. Então a gente sempre fala, eu não me preocupo em dar mais anos para sua vida, porque isso já vai ter. Eu estou me preocupando em dar mais qualidade de vida aos anos que você tem. Então é dar mais vida aos anos que você vai viver. Com funcionalidade, com independência. Exatamente. Que é o que a gente pensa, né? Eu quero ser aquele idoso. Quantas vezes a gente escuta isso de um idoso também? Eu não quero dar trabalho. Sim, exato. Não é? Imagina a quantidade de vezes que você não escutou isso. Exato, é muito. Escuta-se muito. E é esse o foco do trabalho, né? E não é só seu, que não é um trabalho seu, realmente o clichêzão, mas é um querer muito individual, né? A transformação do nosso corpo, ela demanda do simples, bem feito e bem aplicado. Eu sempre falo isso até dentro da academia. Eu falo, gente, quer se transformar? É o simples, bem feito e bem aplicado. Você não precisa inventar nada, não existe fórmula milagrosa, tá? A questão é o treinamento, é a dieta, é o descanso, é a água, tá? A boa alimentação. A boa alimentação não tem não tem conversa, é isso. Você pode procurar, às vezes acontece muito, as pessoas mas eu não consigo fazer o emagrecimento. Mas você tentou? Você realmente tentou? O quanto você quer? Porque quando você quer algo, você busca. Eu sempre brinco, eu falo pro pessoal, quando você quer algo, você realmente quer algo, você busca. Uma pessoa que quer comprar seu carro, ele deixa de comer certas coisas, ele deixa de sair para festa, ele vai juntando dinheirinho até comprar o carro, porque ele quer muito aquele carro. Então ele abre mão de várias coisas para comprar aquele carro. Porque ele quer muito, ele está com foco. O emagrecimento, a qualidade de vida não é diferente.
você está querendo buscar ela, você tem que ter o foco. E o foco vai fazer você abrir mão de certas coisas naquele momento que você busca. O objetivo, não tem como. Você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Não dá para você ter tudo. É um sistema de perdas e ganhos, né? Perdas e ganhos, exatamente. Faz parte da nossa vida em muitos aspectos. O problema é que as pessoas querem ter a vida saudável, mas também querem viver de maneira mais demasiada, né? Quer beber, quer fumar, quer comer de tudo e achar que você vai ter os resultados que uma pessoa que leva uma vida ali à risca consegue. Não dá. É até injusto, né? Exatamente. Porque por quem se priva tanto e se dedica tanto, então são escolhas, e eu acho que a gente precisa fazer escolhas, boas escolhas, em tantos aspectos da nossa vida, mas quando a gente fala de saúde, o bicho pega, né? Sim, sim. E quanto mais cedo isso, melhor. Mas se não der tempo, você que está ouvindo a gente aí, eu sou mais velho, ainda há tempo, não é? O tempo eu brinco sempre, o tempo é hoje, o tempo é agora. Muito comum você ver as pessoas falar assim, eu vou começar a academia segunda-feira. Por que segunda-feira? Por que não na quinta? Por que não na sexta? Por que não no sábado? Não tem dia, o dia é agora. O corpo não sabe que dia da semana, né? Assim como o seu músculo não sabe contar dentro da academia, ele fala assim, mas eu não cheguei a 15. Ele não sabe contar, ele sabe cansar. A contagem é aquilo que eu falei lá atrás, ele é só para dar um norte da área que está sendo trabalhada. Hipertrofia, resistência, mas ele não sabe contar, ele sabe cansar. Então se você chegou a 15 e aguenta fazer 20, vai embora até o 20, porque seu músculo não sabe. Ele sabe cansar. O resultado vem do cansaço do músculo, não da quantidade que você fez. Entendeu? Se você pudesse, como professor, profissional, dar esse recado, assim, né? Você tá com essa vivência tão intensa com a terceira idade nesse trabalho, mas tem todas as idades envolvidas. O que você poderia falar, tanto para a pessoa da terceira idade ainda está tão resistente, quanto para qualquer pessoa que ainda não valoriza a atividade física, como eu, aqui estou na frente dele, como eu, assim, a gente entende, porque uma coisa é o que você falou, uma coisa é entender, outra coisa é fazer. Romper isso é muito difícil, exatamente, né? A transformação vem do fazer, da ação. Priorizar, né? Priorizar. As pessoas tendem a colocar a atividade física como algo supérfluo. Esse já é o primeiro erro. Não, você tem que colocar ela como algo prioritário. Ela é primordial para a sua vida. Para a sua vida. Não é para a sua vida que você busca ter, não. Não, é para a sua vida. Para você viver bem, você precisa e necessita praticar atividade física. Tá? Isso é necessário. Ponto. Não é luxo. Não tem não é luxo, que discutir. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. A questão é você se ajustar. Você dorme de que horas a que horas? Tá? Você acorda que horas, você dorme que horas? Então você tem um tempo. A questão é, você está disposto a gastar um pouco desse tempo para poder cuidar da sua vida? Porque se você não tem nenhuma outra hora do dia, você só tem a hora que você vai dormir, vale a pena você tirar 40 minutos do seu sono para você praticar atividade física. Acredite, vale a pena. Vale a pena. 5 minutos de prática de atividade física faz com que o indivíduo aumente pelo menos mais 1 ano de vida a expectativa dele. Tá? Então, assim, precisa ter esse foco. Porque se você cair de cama, se você ficar doente, todos os seus trabalhos vão ficar lá. Aquilo que você acha que é indispensável, que você nunca conseguiria parar para fazer, para poder praticar atividade física, vai ficar. Aquela situação que você acha que você seria indispensável vai ser substituído. Acredite, vai ser substituído. Ninguém é insubstituível e nenhum produto pode ficar parado. Tá? Eles vão parar, eles vão arrumar um jeito de fazer e você vai ficar lá. Aí sim, acamado, tomando medicamento, cuidando, fazendo uma cirurgia, abrindo um peito para poder fazer uma cirurgia de coração. E aí você vai se olhar atrás e falar assim, nossa, eu podia ter evitado isso tudo com 40 minutos do meu dia. É complicado, né? Então, assim, eu acho que vale a pena demais a prática de atividade física pensando dessa forma. Eu vou tirar meus 40 minutinhos aqui do dia para cuidar de mim, para que eu não tenha que parar por muito tempo lá na frente. Entendeu? É muito sério isso, muito né? Sério. Quando a gente faz esse peso na balança e a gente reflete de forma muito profunda, porque uma coisa é a gente fala, não tem tempo, opa, não, e uma hora a conta chega. Quando eu estou fazendo a avaliação dos meus clientes, assim, diferente da idade, eu começo a fazer análise se existe ali, principalmente a gordura visceral, começa a falar e o pessoal fala assim, nossa, você está botando medo nos seus clientes. Eu falo, não, eu estou falando a verdade. Não dá para passar um pincel e fingir que nada está acontecendo. Não, tá? Não se aconselha com gordura. Tá? Gordura corporal é questão de problema de saúde. Tá? Não tem nada a ver com estética. A pessoa fala assim, mas então quer dizer que só um magrinho é bonito. Não, a beleza está nos olhos. Aquilo que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, é uma referência de cunho pessoal. Então, beleza não tem nada a ver com estrutura física. Nós estamos falando por questão saúde.
Gordura corporal é processo inflamatório. Processo inflamatório são inúmeras doenças. Pronto, ponto, acabou. É isso. Não dá para conciliar. Tá? Não dá para você esperar. E gordura visceral, na maioria das vezes, quando em grande quantidade, ela dá problema cardíaco e te leva ao infarto do miocárdio. Então não tem que esperar você se tornar uma bomba relógio. Entendeu? Machucar a parede do endotélio, aumentar o número de colesterol, correr o risco de entupir uma vez, sofrer um infarto. Não vale a pena, não tem necessidade. Tem coisas que não dá pra gente negociar. A sua saúde não negocia. Tá? É que a gente tem uma falsa visão de que tá tudo muito bem. Uhum. Por quê? Porque a gente procura fazer os exames quando a gente já está apresentando sinais de problemas. Tá? Por exemplo, quem vai num cardiologista periodicamente com menos de 30 anos para verificar se o coração está bem? Ninguém. É raro você catar. Se a pessoa nunca teve nenhum probleminha, ele não vai fazer. Ele vai procurar quando começar alguns sinais. Entendeu? E aí é que está o problema. Às vezes quando você vai procurar porque os sinais já tá muito agravante. Porque a maioria dos sinais, quando pequeno, o que as pessoas fazem? Também faz a negligência. Né? Se faz o medicamento por conta própria, deduz que seja algo e toma um medicamento e ali acabou. Daqui a pouco passa, toma um chazinho e ali vai negligenciando. Quando chegar a estar agravante, às vezes já não dá para voltar atrás. Com saúde não se brinca mesmo, a gente precisa eu acho que serve, porque a gente fica, né, vai numa maciota do dia a dia, levando e às vezes precisa desse... Opa, é isso, né? Porque tudo mais, é o que você disse, tudo mais espera. Exatamente. E a gente, né? E olhar para nossa casinha que dá trabalho, é só a gente organizar o nosso tempo. Tempo todo mundo tem, realmente é prioridade. E o que é prioridade na nossa vida, né? Tem que ser saúde. Exatamente. Senão a gente não consegue ter prioridade. Minha prioridade é família. Mas nem sem saúde a gente não consegue aproveitar a família. As pessoas às vezes quer trabalhar muito, trabalha para juntar o dinheiro. E a gente sempre fala assim, você pode pegar o homem mais rico do mundo. Se ele estiver no estágio terminal da vida dele, ele daria todo o dinheiro dele para viver mais. E, infelizmente, ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito, entendeu? Então, assim, tem coisas que vale a pena você chegar e falar assim, não, esse é meu momento. Agora é meu momento. O resto espera. Agora é meu momento. Eu falo assim, é meu momento egoísta. É eu e eu mesmo. Eu mais eu. Eu vou cuidar de mim, é meu momento, porque aí sim, eu tô preparado para o que vier. Uhum. Eu vou me condicionar a estar preparado para o que vier. Claro, né, gente? Com profissionais, com gente que orienta. É o simples sendo feito bem feito, e o bem feito precisa de uma orientação profissional, porque a gente faz errado mesmo, se deixar, né? Não é só a atividade física e tantas outras coisas. Então a gente precisa do médico, do acompanhamento, do profissional de atividade física, senão o negócio desanda. Mas tem que ser feito. Tem uma máxima que fala, né? Tem que fazer? Tem que fazer. Exato. Não tem que tem que fazer, não dá pra negociar. E eu acho que a consistência, a constância também é um ponto muito importante, né? Se você fica muito tempo sem fazer, pratica, para. Além da quantidade de colesterol que o seu corpo sobe, você cai em destreino, né? Por isso que uma periodização de treino, por exemplo, vamos falar na musculação, uma periodização de treino, ela é subdividida. O pessoal sempre fala ABC, né? Que é a C de 3 vezes na semana, ou então ABCD. A intensidade proposta ali é decorrente do tempo de descanso. Se você submeter o seu corpo a uma alta intensidade de fadiga, próxima a seus 85% da carga máxima, o corpo precisa de uma média de 4 até 7 dias de descanso. E aí, quando você vai treinar aquele músculo, pronto, ele está bem associado. Agora, se eu treino uma intensidade de 40, 50, 65% da minha carga máxima e dou os mesmos 7 de descanso, eu já caí em destreino. Porque não faz sentido, exatamente, né? Esse tempo todo. Exatamente. Então, são intensidades e descansos associados. Por isso a importância desse acompanhamento profissional para direcionar, né? O que você quer. Então, tem que ser feito dessa forma. Isso, infelizmente, isso é uma verdade. Hoje as pessoas tendem a ir por YouTube, pegar um videozinho e achar que aquilo que acontece, que dá certo. Eu vejo, às vezes, na academia, a pessoa fazendo um exercício e você fala assim, cara, o que você está fazendo aí? Não, estou treinando bíceps. Por que você está agachado lá na polia do crossover, com o joelho dobrado, com o cotovelo apoiado no seu joelho, se você tem uma banca de Scott ali do lado? Não, porque aqui assim eu sinto mais dificuldade. Eu falei, lógico que tá, você tá todo curvado, sobrecarregando a sua lombar para fazer a mesma flexão de cotovelo. O músculo tem origem, ação e inserção. A partir do momento que você sabe a ação dele, meu amigo, é só você executar. Você não precisa estar de ponta cabeça, deitado. A ação do bíceps. Vai ter problema ainda, exato, né? A ação do bíceps é contrair para flexionar o cotovelo, então pronto.
é o que você tem que fazer para trabalhar bíceps braquial. Você não precisa estar virado de ponta cabeça para dificultar o exercício. É realmente esse tempo, né? Essa era que a gente vive, digital, de que, novamente, o imediatismo, eu resolvo por minha conta, é rápido aqui. Porque o fulano conseguiu assim, então eu vou também. Gente, isso não é saúde, isso é uma falsa ideia de saúde e, pelo contrário, né? Comprometendo muita coisa. Quantos exemplos a gente vê aí? Enfim, esse assunto realmente fala sério, né? O puxão de orelha do Wagner aí. Você é realizado profissionalmente, Wagner? Sou. Eu me tornei realizado profissionalmente no momento que eu aprendi a lidar com o trabalho da terceira idade. Foi ali que eu me tornei realmente realizado. Mesmo sem querer inicialmente? Mesmo sem querer inicialmente. Eu falo que o trabalho com a terceira idade foi um caminho que Deus pôs na minha vida para me tornar um ser humano muito melhor. Com certeza. Tem que mandar um beijo pra esse povo aí, ó, porque vocês só viu a galera dele, esse time aí de muito mais de 80 que ele falou que tem ainda em tudo quanto é canto. Ele tá em todas as frentes. Agora, o Wagner sem ser o professor. Eu sei que nos bastidores você falou que existe o Wagner pai. Sim. E paizão, né? Que você tava contando ali, que você faz questão de estar junto. Leva, inclusive, Rafael, é o nome dessa lindeza. E um beijo para o Rafael. É lindeza, mas é ligado, né, Wagner, que você falou? 120. O Rafael só para quando dorme. É mesmo, né? Quantos anos tem o Rafael? Ele tá com 5 anos. E tem que levar pra academia, então, pra dar uma gastada de energia. Ele pede, ele fala, ele chega lá às vezes pra mãe dele e fala: mamãe, quer ir pra academia, papai? Fica forte. E vai, monta o pezinho dele, levanta. E o pai firme também, sem não ter, né? Pra gastar energia. Corre na esteira, sozinho, tá lá ligado no 220. Mas é um paizão. Eu fiz questão de, durante o período de gestação, em todos os exames que a minha ex-esposa foi fazer, todos os exames eu fui assistir cada consulta, assisti o parto. Eu lembro que no dia do parto a moça pegou uma roupa... Passou mal não, né? Não, de jeito nenhum. Não podia perder momento nenhum. Não deu trabalho não, né? A enfermeira falou assim: nossa, eu não sei se vai ter roupa pra servir no seu. Eu falei: você dá um jeito, eu vou entrar, eu não perco esse momento. Oi, gente, os hospitais tem que preparar a roupa, né? Fala sério. Eu falei: não, me dá que você vai sair. E como que é essa paternidade? É bom demais? Muito bom, muito bom. Eu não sei viver sem meu filho. Ele é literalmente a razão do meu existir. Aí eu só fui saber qual que é a razão de ser um ser humano o dia que eu me tornei pai. Falo que antes de ser pai eu era alguém, né, que vivia. Depois que eu me tornei pai é que eu aprendi a ser o sentido da vida. Tem propósito, né? Muito. Tem um objetivo ali muito maior. Até os cuidados com a minha vida em si eu tenho justamente para que eu esteja mais tempo perto dele. E aí a gente falou do Wagner, do profissional, do pai, e nas horas vagas aí? Não vem com esse papo não, Wagner. Meu hobby é atividade física. Mas acho que vira também, né, em algum momento, né? Eu realmente gosto muito da prática de atividade física. Mas assim, eu adoro assistir filme. Gosto muito, não. Eu gosto, assim... É um cinéfilo. Eu gosto de sentar na frente de uma televisão, assistir um bom filme. Você gosta de quê? De suspense? Eu sou muito eclético pra filme, mas eu sou meio... Assim, eu gosto muito de comédia, gosto muito de filme de aventura, super-heróis eu gosto muito. É do time da galera dos super-heróis. Eu sou fanático da galera. Mas é de qual? De qual deles? Então, tanto da The Sims quanto da Marvel. E Vir tá agradando todos, então. Eu vou, assim, eu sou mais pelos personagens, mas tem um personagem preferido? É o Batman. Indiscutível, né? Indiscutivelmente o Batman, Depois vem o Wolverine, mas indiscutivelmente o Batman. O Wolverine é bom também, né? Eu gosto então gosta de um bom filme? Gosto, adoro assistir filme. Gosto muito de caminhar, eu gosto de uma caminhada. Mas assim, o meu hobby, ele tá sempre dentro da minha própria profissão. Eu falo que eu gosto muito do que eu faço, porque eu faço o que eu gosto, né? Vamos dizer assim. E eu gosto de passear, sair com meu filho, passear, conhecer. Rafael tem todas. Tá em todas, ele vai em todas. Mas tem que gostar também do que você faz, né? Você fala, o seu hobby tá ligado à sua profissão, porque senão fica... É mais um clichê, mas é verdadeiro, né? Senão fica realmente muito... Senão você fica frustrado muito rápido. Por isso que eu tô falando, eu acordo para abrir minha academia às 5 horas da manhã, né? Então eu trabalho de segunda a sexta, lá não funciona aos sábados. Então de segunda a sexta, 5 horas da manhã até 8 horas da noite eu tô dando aula. Corre aqui, vai ali, vem para cá, vai para lá e vamos trabalhando. Quando chega sábado, que é dia de descanso, eu levanto 6h30 da manhã para dar um trabalho voluntário para o meu grupo da terceira idade.
Tá entendendo? Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço. E levanto com o maior carinho. Tá lá, tá chovendo, a gente vai. Tá frio, a gente vai. Tá sol, a gente vai. Tá lá. Compromisso. Compromisso. E engraçado você falar que você gosta de caminhada também, né? Porque a gente pensa, eu gosto de correr, gosto de não sei... eu acho que deve ter sido algo que você aprendeu também com esse pessoal, né? Que é a caminhada do apreciar, sim, de ter algo mais prazeroso, leve, né? Sim, eu gosto da corrida com uma parte de condicionamento, mas tanto que eu corro e volto na caminhada. E a caminhada é justamente para isso. Para desaceleração cardíaca, mas também para aproveitar, para apreciar, pra oxigenar. Porque a cabeça tem que estar boa, né? Tem que estar boa. Não adianta o corpo tá 100% e a cabeça tá... Medicina, corrupção. É outra máxima muito verdadeira. Exatamente. Ô Wagner, a gente podia ficar batendo papo aqui, que é bom demais falar sobre isso, aprender sobre isso, com as suas vivências, experiências, essa trajetória tão bonita, essa escolha sua. Na verdade, nem foi escolha sua, né? A terceira idade te escolheu, né? Exato. E tá aí super envolvido, vinculado com esse pessoal que te transforma. Eu acredito muito nessa transformação vice-versa aí das duas partes. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, foi bom demais. E depois eu vou liberar esse homem pra galera dele, né? Senão esse pessoal tá ali, ó. Aline, tem ainda um monte de coisa pra você fazer hoje, né? Sim, hoje tem a reunião do comitê. É verdade, a reunião. A gente vai decidir sobre o nosso torneio do vôlei adaptado, né? Que é o 3º ano. Vamos acompanhar aí o seu trabalho. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Mais DrCast, é isso. Você que ficou com a gente, muito obrigada pelo seu tempo também, né? Poxa, você aí acompanhou o nosso mais um episódio, hoje falando sobre essa importância da atividade física, com a experiência do Wagner aqui, que é profissional da área há tantos anos, com o pessoal da terceira idade principalmente. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Preciso lembrar você de seguir a nossa página? Preciso, né? Então, por favor, acompanhe, siga, compartilhe, envie essa setinha aí, aquele cantinho ali, ó, para quem quer ouvir, quer recomeçar, seja que idade for. Eu tô aqui, ó, ouvindo e tentando encaixar nos meus horários e priorizar. Então, manda, olha, você que prometeu fazer atividade física, a gente já tá em julho. Por favor, dá a linha aí, corre, prioriza, porque tudo mais espera. Então, acompanhe a gente, siga e coloque a sua sugestão de tema também para o DrCast. E nossos agradecimentos sempre à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda. Saúde em primeiro lugar, o cuidado com as pessoas, que a gente sempre fala que é a Unimed Volta Redonda, acreditando no nosso trabalho, no nosso projeto aqui do DrCast. Realização Ponto de Saúde e Ampliamed, e apoio Falo Mesmo Comunicação. E você sempre aqui com a gente. Brigadão. Obrigada, Wagner. Obrigado, meu. Tchau, gente.